Olá, queridos, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, para a honra e glória do nosso Deus, mais um dia, mais uma manhã, onde podemos falar do nome do nosso Senhor, onde podemos ter o nosso tempo de café com provérbios e com muita alegria realmente no meu coração, quero deixar esse tempo de meditação. O Senhor está numa construção e algo tão maravilhoso que está acontecendo. Eu não sei se você é novo no canal, não sei nem como esse vídeo chegou até você, mas eu tenho uma certeza que se ele chegou até você, é porque o Senhor quer de uma maneira muito simples e objetiva despertar o dom de Deus que há em ti. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos numa construção desde o dia 1º de junho. O Senhor vem nos ministrando acerca das colunas. As 7 colunas nós falamos aqui. Da casa da sabedoria. Baseado em Provérbios capítulo 9, que diz que a sabedoria já edificou a sua casa sobre 7 colunas. E nós viemos nos 7 dias falando sobre essas 7 colunas. No 8º dia, aleluia, o 8 que simboliza o recomeço, nós tiramos um tempo para orar acerca daquilo que precisamos ser aperfeiçoados para a glória de Deus. E o Senhor, então, nessa construção que o Senhor está falando, gente, é algo muito maravilhoso, porque é sensacional quando você se depara com a palavra de Deus e ela te traz uma luz, é algo sem precedentes. Mas, queridos, quando você é alcançado por uma palavra, quando essa palavra te persegue, te agarra, meu Deus, e o Senhor está falando sobre uma casa espiritual que Ele quer edificar, e nós já sabemos desta mensagem. A casa sou eu e a casa é você. Nós não precisamos de uma nova revelação, não precisamos de algo novo, nós precisamos aplicar aquilo que já nos foi revelado, precisamos viver aquilo que já sabemos. Sabemos que somos casa de Deus, morada do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mas nós precisamos tomar realmente posse disso. E o Café com Provérbios tem o único desejo do meu coração é que verdadeiramente esse pão simples te alimente e que a gente derrube todos os sofismas, todas as mentiras que estão fantasiadas de verdade. Do quê? Que a palavra é difícil de entender, que a Bíblia é difícil de entender, que Deus deu dom específico para as pessoas acerca da Bíblia. Isso é um sofisma, é uma mentira. A palavra de Deus é para todos nós. Tem umas palavras que são um pouco mais difíceis de entender, sim, mas se você mudar a tradução, se você ir no dicionário e pegar o significado daquela palavra, o seu entendimento já abre. A gente só precisa de um pouco mais de esforço, queridos. E o Café com Provérbios tem esse intuito de trazer esse café simples, porque o que nos alimenta é o pão de todo dia com um cafezinho. É isso que nos sustenta. Aqueles banquetes de hotel, aqueles banquetes de festas e eventos, aquilo eu acabei de dizer, né? São eventos, é de tempo em tempo. Mas o que nos sustenta realmente é o básico do todo dia. É o pãozinho com manteiga, é o cafezinho preto. Isso é o nosso sustento. E nós precisamos estar neste lugar. E o Senhor está construindo. E nós precisamos mobiliar esta casa com os dons do Espírito. E é nesse caminho que o Espírito Santo está construindo algo. E no vídeo de ontem nós falamos sobre Romanos 12, que fala dos dons do Pai, os dons de Deus sobre nós. E hoje eu quero falar de Efésios 4, que fala dos dons do Filho, os dons que Jesus deu. E eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, a partir do verso 8, que diz assim: por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, elevou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu?
senão também que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo que existe. Agora o verso 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, aleluia, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os simples ao erro. Meu Deus, que palavra poderosa. Em nome de Jesus, marca aí Efésios 4, a partir do verso 8 e leia de novo, querido, leia de novo. Porque aqui fala que Jesus, o Filho de Deus, ele subiu no mais altos céus e distribuiu dons aos homens. Aí tá falando assim, o 9 fala, o que significa ele subiu? Senão que semelhantemente desceu à parte mais baixa. Aquele que desceu na mais profundidade. Aquele que desceu. Em outra tradução, na Almeida Corrigida, diz assim, aquele que desceu nas regiões inferiores da terra, nas partes mais baixas, mais inferiores da terra, é o mesmo que subiu no mais altos céus e distribuiu dons aos homens. Aí ele fala, ele distribuiu dons aos homens para preencher tudo o que existe. Então ele distribuiu, ele desceu mais baixo da terra, subiu mais alto do céu e distribuiu dons aos homens. Aí o 10, na parte B, para preencher tudo o que existe. O intuito de ter distribuído o dom é para preencher os espaços que existem. Nós precisamos preencher os espaços vazios da nossa sociedade. Aí então o 11, aí ele fala, assim ele designou. Assim como os versos que a gente leu antes. Ele desceu, levou cativo os prisioneiros, aqueles que estavam presos, levou cativo o cativeiro, como fala em outra tradução, distribuiu dons aos homens e subiu o mais alto dos céus para preencher tudo que existe. E assim, porque ele fez tudo isso, porque Cristo operou toda esta obra, ele distribuiu dons. Assim, ele então separou, escolheu, designou alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Então, os dons que o Filho, que Jesus distribuiu, é o que nós chamamos dos 5 ministérios. Aleluia! Assim ele designou, porque ele desceu, tomou a chave da mão do diabo, despojou todo o principado e potestade e os expôs à vergonha publicamente. Aleluia! Assim, porque ele operou tudo isso. Então ele subiu no mais alto do céu, está sentado à direita de Deus Pai. Mas ele distribuiu dons aos homens. Ele nos entregou um ministério, uma função, uma missão. Amados, é muito mais do que um cargo eclesiástico. É um encargo. Como eu posso dizer, meu Deus do céu, é uma vocação.
É algo assim, eu não consigo, não tem a ver com hierarquia dentro da igreja. Esse é uma visão minha, tá? É o direito você discordar, não é uma discussão teológica de maneira nenhuma, mas aqui fala que ele distribuiu dons aos homens e fala que porque ele fez tudo isso, ele desceu, depois subiu para preencher todos os espaços que existem, e assim então ele designou uns para apóstolos e outros para profetas e outros para mestres. Presta atenção, ele não está falando de uma hierarquia como muitas vezes a gente vê nas igrejas, que para ser pastor antes tem que ser evangelista, que para ser apóstolo antes tem que ter sido pastor, que para ser mestre primeiro tem que ter sido evangelista, pastor, para ser profeta. Não tem hierarquia, irmãos. Ele designou uns para, outros para, outros para. Cada um ele deu um dom. Ele deu uma missão. Não está falando de uma escada. Ai, para ser apóstolo eu tenho que primeiro estar aqui, eu tenho que ser o mestre, eu tenho que ser a tia da escolinha, aí depois eu tenho que ser evangelista, depois eu tenho que ser pastor, depois eu tenho que ser profeta para eu ser apóstolo. Não é uma escada. Ele deu um dom específico para cada um. Presta atenção no que é a palavra que diz. Preste atenção. Ele designou uns para, outros para. Não está falando de hierarquia, não está falando que você tem que passar por um processo. Ele deu um dom específico para cada um. Em nome de Jesus, desperta o dom de Deus que há em você. Cristo Jesus, quando subiu, distribuiu dons aos homens. Nós aprendemos que o Pai distribuiu esses dons, o Pai, ele deu os dons antes de nós nascermos, porque o Senhor nos elegeu dentro dele, nós já nascemos com um propósito, com um dom, mas aqui diz que Cristo, quando subiu, ele distribuiu. Então está falando de uma obra, de um dom que foi derramado sobre nós após a ascensão de Cristo. Só que aqui nos dá o propósito. Para que pastor? Para que mestre? Para que evangelista? Não é para hierarquia dentro da igreja. Não é para disputa de cargo. Não é para vaidade, irmãos. É um encargo espiritual para cumprirmos um propósito. E no capítulo 12 ele fala com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Por que ele deu o dom de apóstolo, o dom de pastorear, o dom de evangelizar? Por que ele deu o dom de profetizar, o dom de ensinar? O propósito é aperfeiçoar os santos, eu, você, a igreja de Cristo, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que esta casa espiritual seja construída e seja uma obra completa. Então, cada um tem uma função para edificar, para aperfeiçoamento. Este é o propósito. Então nós precisamos de uma igreja que tenha apóstolo, que tenha profeta, que tenha pastor, que tenha mestre, que tenha evangelista. Isso não tem a ver com hierarquia. Vamos prestar atenção no que a palavra diz. Não adianta você ungir uma pessoa evangelista se ela não tem o dom de evangelizar. O dom dela é cuidado, é pastoreio. Ou se o dom dela é ensinar. Você quer matar um mestre, é dar um microfone e pôr ele para pregar num culto de domingo. O mestre gosta de sala de aula, ele gosta de Bíblia, caderno, apostila, ele gosta de ensinar. Então assim, nós estamos muitas vezes abafando o dom e pessoas frustradas porque estão fora do seu propósito. Desperta o dom de Deus que há em ti. Aleluia! Cristo Jesus te deu um dom. Flua nesse dom, descubra o seu propósito, porque o propósito de termos esses 5 dons dentro do ministério é o aperfeiçoamento da igreja, do corpo, para que ele seja edificado. Aí o 13 ele continua até. Então, quanto vamos operar? E quando vai operar esses 5 dons? Até todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus. E chegarmos à maturidade, atingindo a medida, a estatura
estatura da plenitude de Cristo. Este é o alvo. É por isso que precisamos desses dons no corpo de Cristo. Precisamos da manifestação dos dons. Ninguém aguenta um culto só do profeta. Ninguém aguenta só levar lá lapada. Porque o profeta, eis que te digo, conserta a tua casa. A gente não aguenta todo domingo, todo culto, toda semana, só um culto do profeta. Nós precisamos daquela palavra do pastor, do aconchego, do trazer para perto, mas nós também precisamos ser despertados e avivados pelos evangelistas, que tira a gente da zona do conforto, que faz a gente olhar para fora das quatro paredes, mas nós também precisamos dos mestres, que nos ensinam as bases da palavra, que não deixa a gente num evangelho emocional, um evangelho místico, mas com fundamento. Nós precisamos dos mestres, precisamos dos apóstolos, dos missionários, os que enviam e são enviados para ir nos territórios, para alcançar os lugares, para estabelecer o reino de Deus nos lugares. Nós precisamos da manifestação desses 5 dons para alcançarmos maturidade. A igreja de Cristo tem se comportado como uma menininha mimada, e eu volto a repetir, Jesus não vai casar com uma menina infantil, Jesus vai casar com uma noiva madura, meus irmãos. Aleluia! E no 14 ele fala, qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Oh, é isso! É maturidade. O objetivo dos 5 ministérios, dos 5 dons que Cristo liberou sobre os homens, o propósito é aperfeiçoar o corpo de Cristo, edificar uma casa espiritual madura, que tenha um pleno conhecimento de quem é Cristo Jesus. Com o objetivo, qual é o objetivo de tudo isso? Porque os dias são maus, o anticristo está aí, os falsos profetas estão aí, e o objetivo dos 5 dons é preparar uma igreja madura, alicerçada nos fundamentos da palavra, nas doutrinas, como diz a palavra, na doutrina de Cristo e dos apóstolos, para que não sejamos mais como crianças. E como que são as crianças? Levadas de um lado e para o outro pelas ondas teológicas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem as pessoas incautas, simples, ingênuas ao erro. Tá na hora de termos mais base bíblica para parar de sermos enganados. Aí vem uma doutrina da prosperidade e todo mundo, oh! Aí ali tem uma nova doutrina, oh! Chega, queridos! Precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Para isso precisamos dos mestres, dos profetas, precisamos dos pastores, precisamos dos evangelistas, precisamos dos apóstolos. Descubra o dom de Deus que há em ti e desperte em nome de Jesus. Se é cuidar das pessoas, então pastoreie. Ai, mas eu não sou ungido a pastor. Você tem o dom de cuidado, então cuide, pastoreie o coração. Dê alimento, você tem o dom de falar de Jesus. Ai, mas eu não sou evangelista. Ai, eu não sou... Meu Deus, vamos parar de querer título, de querer cargo, de querer que os homens ponham óleo sobre a nossa cabeça, queridos. Em nome de Jesus, o óleo é importante sim, é bíblico sim. Mas se a unção não vir do alto, não vai adiantar um óleo na sua cabeça. Quantas pessoas têm óleo na cabeça, mas não tem a unção do Espírito para funcionar naquilo, para exercer o dom? Tem pessoas mortas porque estão atuando num lugar que não foi chamado para atuar. Tem pastores morrendo porque não estão pastoreando. Receberam uma unção de evangelista e jogaram eles para as obras de evangelismo, mas ele não tem o dom de evangelizar. Ele está morrendo e matando as pessoas porque não sabe nem falar de Jesus. Tem profetas matando igreja. Por quê? Porque o culto é só profecia, 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 e não tem o cuidado, o pastoreio, não dá o pasto verdejante para a ovelha. Nós precisamos nos alinhar nos dons do Filho. Amém? Em nome de Jesus, que esta palavra te desperte a orar e entender que existem 5 dons que o Filho subiu, mas antes de subir, ele distribuiu esses dons aos homens. E essa casa aqui precisa estar preenchida por esse dom. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã.